Fala, gente, é muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez, o nosso grupo pequeno, continuando o nosso projeto de compartilhar com você a respeito do Bless. Essa é a nossa intenção, nosso propósito, mais do que isso, a nossa missão. Bless, na verdade, é um acróstico, que forma essa palavra em inglês, bless ou to bless, abençoar. Nosso compromisso como igreja, como discípulos de Jesus, é abençoar pessoas. Ele nos chamou, ele chamou a igreja, ele formou a igreja para que a igreja abençoe todas as famílias da terra. Semana passada, o pastor Hugo trouxe para a gente a primeira letra desse acróstico, a letra B, que é Begin with Pray, ou comece orando. Ore por alguém para que Deus abra o coração dessa pessoa, de modo que você consiga compartilhar com ela a vida em Jesus. Hoje nós estamos conversando sobre a segunda letra do Bless, que é Listen, ou ouça, escute. Porque parte fundamental desse processo de convidar pessoas para um relacionamento com Jesus emerge exatamente da nossa intencionalidade em nos aproximarmos de pessoas a fim de ouvi-las. E Jesus fez isso. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus está numa viagem, junto com seus discípulos, e está cansado. E ele toma uma decisão de parar à beira de um poço, lá na região de Samaria. Era uma região bastante desprezada pelos judeus. Os samaritanos foram um povo formado a partir da invasão do Império Assírio, que aconteceu séculos antes desse episódio aqui em João capítulo 4, quando os assírios invadiram o território de Israel. E lá eles levaram muitos povos para habitarem, principalmente nessa região de Samaria. Então os samaritanos formavam um povo bem miscigenado, com uma religião miscigenada, com costumes misturados. Os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. E lá está Jesus, nesse momento, em Samaria, à beira de um poço. Uma mulher se aproxima e Jesus pede água para essa mulher. Jesus inicia uma conversa com ela, Jesus se aproxima dela e Jesus a ouve. Só para vocês terem aqui uma ideia, a gente não vai ler todo o capítulo 4, por uma questão de tempo, vocês podem ler depois ou antes, enfim. Mas tomem um momento aí da agenda de vocês para lerem todo o capítulo 4. Mas eu quero me concentrar apenas nessa ação intencional de Jesus de se aproximar, de iniciar um diálogo e de ouvir essa mulher. Olha só, a partir do 4º versículo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como eu disse anteriormente, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então depois você pode ler o restante do capítulo 4. Para que Jesus ouvisse essa mulher, ele teve que romper muitas barreiras, assim como nós, para ouvirmos pessoas, escutá-las. Igualmente precisamos superar alguns obstáculos e romper algumas barreiras. No caso de Jesus, ele teve que romper a barreira racial. Já disse, os samaritanos formavam um povo miscigenado. No período em que o Império Assírio conquistou o Reino do Norte, muitos povos foram colocados nessa região, na região de Samaria. Então se tornou um povo misturado que o judeu odiava e desprezava. Então Jesus rompe a barreira racial. Ele também rompe a barreira moral.
porque essa mulher já tinha passado por vários relacionamentos e naquele período isso não era nada aceitável. Para um judeu ortodoxo, obediente à lei, não era nada aceitável. Alguns acreditam que ela foi pegar água nessa hora, sexta, muito mais tarde do que as outras mulheres faziam, porque ela não queria se deparar com pessoas ali olhando para ela, a recriminando, a repreendendo, talvez pela vida pregressa que ela possuía. Mas tem também a barreira de gênero que Jesus supera. Ela fica impressionada porque um judeu está conversando a sós com uma mulher samaritana, porque não era costume da época. Não fazia parte da cultura de um judeu conversar a sós com uma mulher. Mas Jesus está fazendo isso aqui. Há também a barreira geográfica, como eu disse. Pensa aí no mapa de Israel. A parte sul tem a Judéia, Samaria bem no meio e a Galileia no norte. Nessa região tangencial existia a Pérea. Todo judeu que queria viajar do norte para o sul ou do sul para o norte não fazia essa viagem via Samaria, que seria mais rápida, mais fácil, mas a realizava por intermédio dessa rota que passava pela Pérea, porque ninguém queria passar por Samaria. Samaria era um lugar amaldiçoado para eles, e aqui está Jesus em Samaria. Há também a barreira religiosa que Jesus rompe, porque os samaritanos, como era um povo miscigenado, parte judeu, parte não judeu, eles tinham uma religião também deturpada, uma religião diferente da religião legada pelos judeus, adotada pelos judeus, que eram herdeiros de toda aquela tradição veterotestamentária, religiosa, cerimonial. Os samaritanos adoravam em outro lugar, em outro templo, tinham outros costumes, outras práticas religiosas, outros ritos cerimoniais. E Jesus está rompendo aqui também a barreira religiosa e, por fim, a barreira espiritual. Jesus está conversando com uma mulher notadamente pecadora, que sabe que é pecadora, e Ele é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo. Apesar disso, Ele se aproxima, Ele inicia um diálogo e Ele a escuta. É muito importante fazer isso. É muito importante, claro, hoje a nossa aproximação física é limitada, mas há outras maneiras, há outras formas de nós nos aproximarmos de pessoas. Como a gente está fazendo aqui, como vocês estão fazendo no GP de vocês. Muitas ferramentas, muitas chamadas por vídeo que a gente pode utilizar para criar pontes entre nós e derrubar muros. Mas o ponto aqui é ouvir pessoas. Essa é uma parte fundamental, é um pilar da missão minha e sua, da igreja, de abençoar homens e mulheres que estão distantes de Deus e que precisam achar o caminho de volta para Ele. Ouvi-los e ouvi-las. Mas existem muitas barreiras também, para mim e para você, fazermos isso, ouvirmos pessoas. Primeira barreira, o individualismo. Às vezes nós estamos pensando apenas em nós mesmos, nos nossos interesses, nas nossas lutas, nos nossos sonhos. Vivemos ensimesmados, centrados em nós mesmos e não temos mais a sensibilidade de olhar para o lado e de perceber que há pessoas ao nosso redor gemendo, sofrendo. Nós não temos mais a capacidade de ouvi-las porque fomos ensurdecidos pelo nosso individualismo. Uma outra barreira, as nossas dificuldades. Geralmente, no momento difícil, a gente vive a lei do salve-se quem puder. Então, primeiro os meus problemas, as minhas dores, as minhas feridas. Primeiro eu vou ouvir os gritos do meu coração para depois ouvir outras pessoas. E as nossas dificuldades, quando nós estamos imersos nelas, nos ensurdecem também. Há também as posições ideológicas que hoje têm separado pessoas, dividido pessoas, e nós não ouvimos pessoas do outro lado do espectro político ideológico.
Nós ficamos ensurdecidos pela nossa raiva, pelo nosso ódio, pelas nossas discordâncias e não conseguimos ouvir o que elas têm a dizer. Há também o preconceito, é uma barreira. Você não gosta de alguém, eu não gosto de alguém. E aí nós criamos um estereótipo dessa pessoa e temos as nossas pressuposições, os nossos pré-conceitos, mas nós nunca paramos para ouvir essa pessoa. As dores, os questionamentos, as lutas, as fendas do caráter, as dúvidas, os incômodos, por que ela age assim com você, por que ela pensa dessa forma, porque temos os nossos pré-conceitos que nos impedem de ouvir pessoas. Há também o nosso cansaço, não é mesmo? Nós estamos cansados. Já ouvimos tanto. Estamos o tempo todo ouvindo. A nossa sociedade é uma sociedade barulhenta. É a sociedade do cansaço, porque há vozes por toda parte, há barulho ao nosso redor. O tempo todo nós somos bombardeados com pessoas falando, com repórteres falando, com líderes falando, com pastores falando, com ideólogos falando, com políticos falando. E nós estamos cansados de ouvir. Perdemos a capacidade de ouvir o que nós devemos ouvir, porque às vezes nós somos bombardeados com aquilo que nós não precisávamos ouvir. E há também o desinteresse. O nosso coração secou. A gente já está lidando tanto com o sofrimento que o nosso coração ficou meio petrificado, cauterizado, cicatrizado. Ele se tornou insensível diante da dor do outro. E há um desinteresse. Veja, há muitas barreiras para a gente ouvir pessoas. Só que precisamos, assim como Jesus, romper essas barreiras por uma razão simples. À medida que nós rompemos essas barreiras, superamos-as, nós conseguimos não apenas ouvir, mas criar pontes para abençoar homens e mulheres. Por que é tão importante ouvir pessoas? Eu já disse aqui, mas eu quero trazer alguns tópicos, alguns itens. Primeiro, ouvir pessoas é viver a sabedoria bíblica, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter mais ouvidos para ouvir do que boca para falar. A própria anatomia do corpo prova isso, né? Nós temos 2 ouvidos para que nós ouçamos mais do que falamos. Então, que todo homem, diz a Bíblia, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando você ouve, você vive a sabedoria bíblica. Outra coisa, quando você ouve, você adota uma postura contracultural. Porque as pessoas falam muito hoje, todo mundo é especialista de tudo, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo quer falar tudo o tempo todo. Em postagens, nas redes sociais, na televisão, no YouTube, em conversas uns com os outros, nós temos opinião para tudo. Hoje o movimento mais contracultural do ser humano, ou um dos movimentos mais contraculturais, é exatamente a nossa capacidade de falar menos e ouvir mais. Outra coisa, quando a gente ouve, a gente gera empatia. As pessoas precisam de ouvidos, não apenas de conselhos, mas elas precisam de acolhimento. E acolhimento passa pela nossa capacidade de ouvi-las, e quando nós as ouvimos, nós geramos empatia com elas. Também, a gente pode colocar em prática o amor ao próximo. Quando você ouve, você percebe o que está acontecendo de errado. Você identifica lutas, você identifica crises, você identifica problemas, você identifica sofrimento. Então, quando a gente não ouve, a gente não sabe ao certo como ajudar. Então, ouvir é um caminho para colocar em prática o amor ao próximo. E por fim, quando eu ouço, eu encontro oportunidade de compartilhar a vida em Jesus. Jesus fez isso. Jesus se aproxima, Jesus inicia uma conversa, Jesus ouve, e para aquela mulher que estava sedenta por uma água que saciasse a sede existencial dela, Jesus se coloca como a solução do problema dela, como a água da vida que pode dessedentar a alma árida dessa mulher. Mas tudo começa ouvindo-a.
Então ouça pessoas. Ouça pessoas. Desafio para você. Desafio para o seu grupo. Preste atenção. Primeiro desafio. Compartilhe aí a experiência que você tem tido em relação ao desafio da semana passada, de colocar alguém na sua agenda de oração, de pedir para que Deus abra portas de oportunidade para você compartilhar do Evangelho com essa pessoa. O que Deus está fazendo no seu coração? Alguma oportunidade foi criada? Alguma possibilidade gerada? Porque Deus ouve a oração. E você pode ter certeza, se você está orando por ela, se você está orando por ele, algo sobrenatural de Deus pode acontecer porque Ele ouve a nossa oração. Segundo desafio, quais têm sido os obstáculos para você ouvir pessoas na sua vida? Talvez essa pessoa que você esteja orando por esteja aí querendo falar e você experimentando uma grande dificuldade de ouvi-la. Por quê? Você consegue compartilhar? Talvez tenha aí alguém do grupo que tem vivido a mesma coisa ou que já superou essa barreira e pode trazer alguma experiência para você de como superar esses obstáculos na direção de alguém, de modo que você consiga ouvir essa pessoa. E o desafio dessa semana, terceiro, será o seguinte, entre aspas, tá? Se aproxime, busque contato com alguém, use a sua criatividade, se aproxime, inicie uma conversa e ouça. Vamos lá de novo? Se aproxime, dê um passo na direção de alguém, uma ligação, uma chamada por vídeo. Se aproxime, inicie uma conversa. Talvez perguntando como que você está. Como que você tem vivido esses dias de isolamento? Como que você está encarando aí essa nova realidade, esse novo tecido familiar? Como que você está conseguindo trabalhar homeschooling com seus filhos, filhas? Como que está sendo essa nova dinâmica na sua casa? O seu trabalho? Enfim, inicie uma conversa e, por fim, ouça. Bless. Comece orando e escute pessoas a fim de abençoá-las. E que Deus te abençoe.